Ademar entra novamente e fica sabendo do fim da visita. Edu diz que foi uma conversa doída. O advogado diz que precisam ir embora. O mocinho diz que jamais quer vê-la novamente. Ademar pede que pense com calma, pois estão tensos, mas ele repete o que disse. Maria diz que acabou para sempre e que está tirando de sua vida. Paula exige que prove se há mentiras na matéria e deixa claro que não tem medo dela. Ela afirma ter as entrevistas gravadas para provar a verdade. Laurinha pede que Marcelo haja judicialmente. Paula deixa claro que as gravações não foram adulteradas e afirma que assume a responsabilidade. Jaime diz que ela pode ficar tranquila. Laurinha diz que não acha mais o jornal tão importante quanto antes. Paula diz que só quer mostrar a verdade dos fatos. Laurinha a chama de jornalista de quinta categoria e afirma que nunca gostou dela. Jaime diz que a achava uma boa profissional, pedindo que cobrisse o lançamento do carro de Edu. Paula fica chocada. Armênia proíbe. Ingrid afirma que não tem medo dela. A mãe se irrita. A jovem afirma querer apenas argumentar e diz que não pode tratá-los desse jeito. Armênia diz que tem bastante importância para seus filhos. Ingrid diz que conhece bastante armênios e afirma que ela acabará perdendo o respeito deles, chamando-os de patetas. Armênia diz que não aguenta isso e cai no sofá. Gerson diz que não podem discutir com ela. Laurinha confirma que ligou para Edson, chamando-a de blefe como jornalista. Paula a chama de víbora e afirma que sua matéria ficou ótima. Laurinha a chama de medíocre, e Ramos acha melhor que tomem outra providência. Jaime diz assumir a responsabilidade junto com Paula. Laurinha diz que irá acabar com o jornal e com a jornalista, retirando-se. Paula diz odiá-la. Jaime diz que Edson só a aguenta por causa do trabalho. Paula gargalha e afirma que deveria ter jogado na cara da bruxa que está saindo com Rafael. Alaide conta os produtos e diz que estava apenas pensando. Lena fica feliz pela sorte que tiveram e questiona por que ela está assim. A filha confessa que estava pensando em Rafael. A mãe pede que o tire da cabeça. A filha diz ser bastante difícil. Lena pede que a ajude e mostra quantas caixas vieram de cada produto. Também diz que poderão fazer quantos estrogonofes quiserem. Alaide comemora. Lena fica feliz da vida. Jonas diz que tudo pode dar certo, basta que Caio fique doente quando Mariana estiver prestes a viajar. Adriana saca todo o plano. O mordomo diz que precisarão de um médico de confiança para que Renato não desconfie. Caio diz que não poderá ficar doente a vida inteira, mas Jonas diz que será apenas para descobrir em qual banco o dinheiro está depositado. Também diz que deve estar no nome de alguém. Caio diz que o papel que assinou pode não ter validade na Suíça. Jonas diz que tem de ter cuidado com Renato para que não desconfie de nada. Ele aconselha que pare de falar de Franklin para que ele continue pensando que são dois trapalhões. Adriana diz que não é tonta. Jonas pede que continuem atrapalhados e afirma que Renato cairá nas mãos deles. Armênia diz estar se sentindo melhor aos poucos. Gino oferece um chá, mas ela recusa, alegando querer que ponham Ingrid para fora. Geraldo diz que a jovem é legal, apenas pensa diferente dela. Armênia diz que ela é uma cobra perigosa, muito má, pois quis colocá-los contra ela. Também diz que, se seu marido estivesse ali, a defenderia. Gerson diz que eles a defenderão. Ela se alegra e pede que Gino e Geraldo a ponham para fora. Gino diz que assim fará. Geraldo aconselha que conversem novamente, mas ela está irredutível. Gerson os convence. Armênia diz que ele é o filho mais manso dela. Ingrid diz que não passou de um fingimento. Gino conta que ela mandou expulsá-la, e ela questiona se obedecerão. Ela exige que subam e que digam que irão ao Rio de Janeiro. Gino diz que não dá. Ingrid debocha, dizendo que comprará roupas de bebês para eles. Gino pede que não fale assim. A jovem repete que eles são bebês. Geraldo diz que ela está certa e que devem enfrentar Armênia, dizendo que farão o que quiserem. Ingrid diz que não sairá dali enquanto assim não fizerem. Paula diz que isso tudo é para comemorar a reportagem e conta o dia que teve na discussão. Rafa diz que sua mãe é mais sutil, e ela conta que ela usou para tentar acabar com a inauguração do carro de Edu. Rafael diz que foi graças à sua mãe que eles se aproximaram, e ela conta que esqueceu Edu. Ele diz que está sendo difícil esquecer a Laíde, mas conseguirá. Paula fica encantada por haver naquela família uma pessoa honesta como ele.
Ele vê que ela deixou cair o pão no queijo e lhe dá um beijo como castigo. Laurinha diz que avisou, mas Edu diz que era uma questão de honra. A madame diz que a sucateira não entende isso. Edu diz que Maria ouviu bastante coisa. Betinho diz que Maria tem seus motivos para tanta raiva. Laurinha se irrita com os dois e se retira, alegando estar com dor de cabeça. Betinho diz que não está defendendo Maria, mas que não atura tantas pedras nela, questionando o porquê da pergunta. Edu diz que talvez seja porque ele tenha ficado chocado e magoado com a paixão de Laurinha por ele. O pai questiona se ele acha tão absurdo isso, mas o filho diz que jamais seria capaz de algo assim, alegando que nunca teve nada com ela. Betinho diz que talvez Laurinha seja apaixonada por ele. Edu não acredita nisso, alegando que ela adora seu pai. Também afirma que ela nunca se insinuou. Betinho diz que ele nunca conseguiu saber quando uma mulher está apaixonada por ele. Edu diz conhecer muito bem, mas o pai afirma que ele nunca entendeu as mulheres. Edu fica pensativo. Betinho chega ao quarto, e Laurinha o cumprimenta. Ele questiona desde quando ela é apaixonada por Edu. Ela fica sem reação. Ele questiona se foi desde quando deixou de procurá-la e exige que responda. Laurinha diz ser um assunto tão desagradável e diz que pensou que já tivesse se acostumado com essas fofocas, além de chamar a sucateira de mentirosa. Betinho diz que sempre desconfiou e afirma que Maria estava na intimidade deles e deve ter percebido algo. Laurinha diz que ela está tentando criar uma guerra entre eles. Betinho exige a verdade. Laurinha diz que nunca pensou que ouviria uma acusação dessas vinda dele. Ele relembra que o apego dela pelo enteado é maior do que pelos filhos. Ela justifica que Edu é o filho ideal, diferente de Rafael e Adriana. Ela diz se sentir muito mal com isso. Betinho fica pensativo. Ela continua nervosa. No banheiro, ela se emociona e começa a enxugar as lágrimas. Olhando para o espelho, ela vê Edu ao seu lado, mas, ao tentar se aproximar, ele se desfaz. Ela está abalada. Ela diz em pensamento que fez tudo o que podia para esconder o segredo, mas agora a sucateira revelou para o mundo inteiro. Laurinha diz que poderia ter se declarado, mas se privou para que ninguém soubesse. Isabel conta que o irmão também lhe questionou. Laurinha diz ter vontade de dizer tudo para o enteado. Isabel aconselha que não faça isso. Laurinha diz que não faria isso por causa de Betinho, alegando que o enteado respeita bastante o pai e não teria coragem de assumir esse amor. Isabel diz que Betinho jamais deveria ter se casado com ela e que deve estar sendo deprimente saber de tudo isso. Armênia adormece, e Gerson pede perdão, alegando que não farão ela sofrer, pedindo que confie, e se retira. Ingrid explica a situação. Geraldo diz que tem de enfrentar a mãe. Gerson diz que não podem fazer mal a ela. Ingrid diz que essa situação não pode continuar para que não fiquem conhecidos como filhinhos da mamãe. Gino diz estar cansado disso. Ingrid diz que eles têm de ir para o Rio de Janeiro para deixarem de ser filhinhos da mamãe. Ademar conta que amanhã Neiva poderá ver sua filha. Saldanha diz que ela não dormirá direito. Ademar diz que a justiça brasileira é bem lenta e conta que Maria quase não tem contato com as outras detentas. Maria vai até a fila pegar a comida. Dalva fala com as outras detentas. Ela troca de lugar com uma detenta, e comentam sobre a comida. Maria questiona o que ela quer dela. Dalva afirma que é falar da Laurinha. Maria pede que a deixe em paz. Dalva questiona se está sendo chamada de mentirosa e começa um escândalo. Ela diz que provará que está falando a verdade e mostra sua marca no corpo, alegando que a madame a deixou marcada para sempre. Renato diz que atenderá e chama a moça de inconveniente. Ângela diz que isso não se repetirá. Adriana conta que Jonas e Caio estão armando uma armadilha para pegá-lo. Paula desce da rede para atender a porta. Ela diz estar ocupada e pede que ele não volte nunca mais. Edu exige que ela retire tudo, pois está acabando com seu pai. Rafael exige que ele tire as mãos dela, ou se aborrecerá. Edu fica surpreso. Edu diz estar com bastante raiva. Rafael pede que conversem com calma. Paula diz que jamais redigirá uma nova matéria, pois não mentiu. Edu diz que foi tudo culpa de Maria do Carmo e afirma que não retirará nenhuma palavra dessa matéria. Paula diz que não voltará atrás, juntamente com Maria e com o jornal. Edu diz que eles foram muito longe com essa calúnia.
A jornalista afirma que eles deveriam ter pensado nisso antes do que fizeram com Maria e deixa claro que acredita na versão dela. Edu diz que não esperava esse comportamento da parte dela. Paula diz que não esperava que ele fosse tão mau caráter e diz querer distância dele. Edu diz que as coisas não são tão simples assim. Paula diz que eles conseguiram deixá-lo na pior situação. Edu diz que foi a polícia quem pôs Maria na cadeia. Paula pede que se retire, pois já deixou claro que não fará outra notícia, deixando evidente que Rafael é o único honesto e verdadeiro dessa família, exigindo que não volte nunca mais. Paula deixa claro que sua versão é a que interessa e exige que se retire. Rafa diz ter pena de Edu, pois gosta dele, e Paula sugere que vá com ele, pois está precisando de um ombro amigo. Ele diz que ficará. Ela fica aliviada. Dalva pede que olhe bem e pede que não a chame mais de mentirosa. A polícia a leva para a cela. A detenta diz que ela não deveria ter duvidado, pois não vale a pena brincar com Dalva. Elas se recolhem após o toque. Adriana relembra como ele a ajudou e conta que Jonas está achando que ele matará Mariana e que Caio caiu nessa história. Ela pede perdão e afirma que não sabia como agir. Renato agradece de coração e afirma que não esqueceu, dizendo que falará com o diretor da sucata. Ele pede o favor de que fique de olho bem aberto e que conte tudo o que os dois disserem sobre ele. Ela afirma que assim fará, pois sabe que ele é incapaz de fazer algo desse tipo. Ele pede que Mariana não saiba de nada, pois é muito frágil. Ela diz que não quer assustá-la. Ele pede mais um favor, que pode ajudá-lo bastante. Caio diz que esse negócio não dará certo e questiona onde estava com a cabeça por ter aceitado uma ideia maluca dessas. Adriana diz que entendeu e que fará a cabeça de Caio a seu respeito. Ela diz que o único problema é que Caio não a ouve, mas Renato diz que ele não é tão tonto a esse ponto. Ela diz que falará para que não entre nessa cilada. Ela se despede e se retira. Franklin diz que ouviu e questiona o que fará. Renato diz que terão de esperar e afirma que confia em Adriana, pois ela é bastante boba. Adriana conta que Renato acreditou em tudo e que descobriu que é uma ótima atriz. Adriana e Jonas confirmam que Renato caiu na isca e que tentará recuar, além de envolver vocês dois. Caio entende o plano. Adriana diz estar feliz consigo mesma com sua interpretação. Caio diz que terão de continuar com as atuações. Adriana diz ser difícil de acreditar que Renato é o bandido dessa história. Caio diz já estar pronto para atuar amanhã. Jonas diz que se cuidará muito bem. Eles fecham acordo. Mariana questiona o que Adriana queria, e Renato diz que ela queria que falasse com o diretor da sucata. Mariana fica indignada, mas Renato diz que ela não regula bem. Ele diz que seu pensamento estava em sua esposa, pois cada vez mais está alucinado por ela. Ele a beija. Ela também se declara. Ela diz adorá-lo, e eles vão para a cama. Rafael estranha todos ali. Geraldo diz que irão para o Rio com ele. Gerson diz que a situação está bastante complicada. Gino diz que só contarão quando voltarem. Rafael dá graças por eles terem reagido. Gerson diz que dará errado e que pode acontecer algo com sua mãe. Geraldo diz que foi decretada a independência. Ingrid conta tudo para Laíde, mas a amiga duvida que sigam em frente e afirma que, se conseguir, será a maior vitória dela. Ingrid diz apenas que ajudou e afirma que ainda falta provar o Gerson para concluir sua pesquisa. Alaíde a chama de louca e subversiva. Ingrid diz que isso não era jeito de tratar filhos. Lena diz que conseguirão a fábrica de congelados, mas não tem o capital inicial. Saldanha sugere que Neiva seja sócia de Lena. Lena aprova a ideia. Neiva diz que nunca teve um negócio próprio. Erineu diz que ela deve ter uma renda própria, pois, quando Maria sair da cadeia, ninguém sabe o que pode acontecer. Lena diz que o principal também ela já conhece, a cozinha. As duas acham graça da situação. Saldanha diz que elas têm de se unir, pois sairá coisa boa. Neiva diz que pensará. Laurinha vaga pela casa desolada. Ela cumprimenta Edu e diz estar bastante preocupada, questionando onde foi. Ele conta que foi falar com Paula, mas fracassou, pois a jornalista defende sua esposa. Também diz que deixará as coisas como estão, pois depois esquecem, mas afirma que seu pai está sofrendo bastante. Laurinha pede que não se aflija, pois Betinho é forte. Edu questiona se está bancando o idiota e se é verdade que ela é apaixonada por ele. Laurinha diz que, muitas vezes,
a atitude das pessoas é incompreendida e que é por isso tudo isso. Ele pede que responda diretamente. Ela pede que não a magoe, pois o assunto é bastante desagradável e a coisa mais importante dentro dessa casa. Edu diz que é por causa disso que seu pai está desse jeito. Laurinha pede que conversem sobre esse assunto e alega que a sucateira criou uma situação muito embaraçosa. Edu diz que todos precisam da verdade. Ela diz ser bastante difícil entrar nesse assunto. Isabel os atrapalha, dizendo que Edu precisa repousar. Ele diz que a tia tem razão e que continuarão a conversa depois. Isabel pede perdão, mas Edu diz que ela não interrompeu nada e se retira. Isabel questiona se ela ficou maluca, pois iria se declarar. Laurinha afirma que não aguenta mais sufocar esse sentimento dentro de si. A cunhada proíbe de se declarar para que não magoe seu irmão. A francesa deixa claro que, enquanto Betinho viver, a madame não dirá nada a Edu. Laurinha se retira. Laurinha entra no quarto e relembra as palavras de Isabel. Ela olha para o marido, relembrando tudo. Ela se deita na cama, caindo aos prantos. Adriana diz que só ela sabe o sacrifício que dá manter esse peso e afirma que, às vezes, sonha com várias comidas deliciosas, mas manterá seu regime. Jonas diz que ela deveria dar uma folga ao regime, pois está bastante magra. Ela diz que Caio não passa de um sócio para ela e diz querer distância. Jonas elogia o professor, mas Adriana o chama de mulherengo, afirmando não querer nada com ele. Ela conta que Maneco está para chegar e conta que virará uma dondoca como sua mãe. Jonas relembra do casamento em que uma noiva demorou 3 horas para chegar. Ingrid conta que irá para o Rio de Janeiro ver uma exibição de paraquedismo, sem despesa alguma. Isabel questiona o porquê de ter uma filha tão geniosa e conta que Adriana está se encaminhando bem na vida. Ingrid diz não estar interessada em dinheiro, mas Isabel sugere que ela deveria se preocupar em dar conforto à sua mãe. Ingrid diz que ela deveria trabalhar se quer dinheiro. Laurinha conta os presentes que Maneco trouxe para Adriana e diz estar feliz, pois é o genro que pediu a Deus. Ela cita que ele tem aras e desdenha por estar bebendo licor. Betinho diz que ele é o doente e afirma que jamais bebeu escondido. Ela diz confiar nele e afirma que deixará a garrafa de licor no bar, pois sabe que ele irá se controlar. Ele afirma não ser nenhuma criança, e ela se retira. Jonas chega e diz que Betinho é muito teimoso, atrapalhando os planos da madame. Laurinha afirma que seu marido não é mais uma criança e que confia nele. Jonas diz que o médico afirmou que o estado dele necessita de cuidados. Betinho se irrita e se retira. Laurinha questiona se ele está acusando de algo e afirma que prestou bastante atenção nas recomendações médicas. Ele afirma que não, pois ela está o induzindo ao suicídio. Ela se irrita, e ele se retira. Guga diz que ele estava fazendo bastante falta. Edu fica feliz com a recepção calorosa. Ele diz que pensou que não voltaria para ali. Também diz que é bom estar ali. Guga diz que não estava se sentindo culpado por tudo. Edu pede que esqueçam esse assunto, pois Maria do Carmo está definitivamente encerrada, alegando que ela não existe mais para ele. Guga diz que fica preocupado, pois ela está presa. Edu proíbe esse assunto e pede que fale do carro. Guga diz que está tudo nos eixos, e Edu pede que dê uma olhada, pois amanhã estará bem melhor. Edu vê a foto de Maria, a pega e a retira do porta-retrato, rasgando-a e jogando-a no lixo. Ele observa o lixo e pega novamente a foto. Ele a guarda na gaveta. Maria fica feliz em ver sua mãe e pede que não chore. A filha diz estar morrendo de saudades, e a mãe diz que é recíproco. Ademar explica que, em 2 dias, Maria estará livre. A sucateira diz sentir que acabará apodrecendo ali dentro. Neiva diz que o advogado está cuidando de tudo. Maria diz ser inocente, e Neiva confirma que isso lhe dá raiva. Ademar diz ser uma questão burocrática e pede que tenham paciência. Maria diz que terá para não ficar louca. A mãe diz estar bem, juntamente com Saldanha. Neiva conta da proposta que Lena lhe fez, explicando como tudo funcionaria. Maria aconselha que aceite, pois Lena é bastante honesta. A mãe se emociona. Alaide diz que não estava querendo ninguém metido no negócio, e Lena afirma que ela é uma ótima pessoa, além de ser uma ótima cozinheira. Também relembra que ela tem o capital para começarem. Alaide diz que, assim, o negócio muda de figura. Os 3 irmãos se preparam para a fuga.
Alaide diz que isso dará uma confusão e que é melhor que entrem para que não sejam despejadas. Eles pegam o táxi. Eles agem rapidamente e entram o mais rápido possível. Paula diz que não poderá viajar, pois terá de trabalhar. Rafael decide que eles vão no fim de semana, afirmando que ela não é escrava, e mostra as passagens. Paula diz que não vai dar, mas ele diz estar esperando por ela. Maria fala tudo o que Dalva fez e diz que foi culpa de Laurinha. Neiva pede que fique longe, pois pode ser perigoso. Maria diz que pode ser verdade, e Ademar diz que o destino pode estar ajudando-os com algo para depor contra Laurinha. Também diz que não custa nada arriscar. Maria diz que Dalva odeia Laurinha e que deve realmente conhecer todos os podres. Renato cumprimenta os condôminos e pede que se unam. Ele conta que Maria irá querer colocar o prejuízo em cima deles. Também diz estar mantendo ótimas relações com Armênia e conta que sua proposta é que confiem nele para que defenda seus interesses, passando-lhe uma procuração, para que tenha mais força. Ele garante que procurará a melhor saída para todos eles. Ele pede que os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Armênia diz que já irá para a reunião da sucateira e questiona onde eles estão. Ela vê o bilhete, lê e dramatiza ao ver que foi abandonada por seus filhos.